Sejam todos bem-vindos à segunda aula do curso de Fundação voltada para concurso público. Conforme prometido na primeira aula, essa aula então a gente já vai abordar algumas questões. Apesar da primeira aula ter sido curtinha, já tem um vasto material já exigido em concurso público. Se você não assistiu ainda, clica aqui no ladinho em vídeos sugeridos, provavelmente ela estará ali. Vamos então resolver essa. Aqui então ele começa fazendo toda uma descrição do que é fundações, e já aqui no finalzinho ele pede o seguinte, aqui ó, a partir daqui é o enunciado: assinale aquela que apresente somente fundações classificadas como profundas. Então vamos pegar aquilo que eu abordei na primeira aula. Lá eu falei sobre a sapata, fiz uma breve descrição sobre sapata, né? O comportamento dela, e lá a gente falou que ela era uma fundação rasa ou direta, né? Então vamos colocar aqui: fundação rasa ou direta. Fundação rasa, vamos colocar. Vamos então falar, o radiar também foi abordado. Ele era uma fundação rasa, né? Fundação rasa. A sapata novamente aqui, ó, é uma fundação rasa. Estaca eu não cheguei a falar, mas é profunda, e caixão eu não falei lá. Na verdade, estaca eu falei, né? Então ela é uma fundação profunda, como falar na primeira aula. E caixão nem cheguei a abordar lá na primeira aula. Então aqui a gente tem o radier, também é uma fundação rasa. Então por eliminação, ó, aqui tem fundação rasa, então não é nem a C, nem a B e nem a A. Porém, só sobrou a alternativa D. Então, para ter certeza, aqui eu tirei todas as fundações consideradas profunda pela NBR 6122/2010. São essas daqui, pessoal. Ó, estaca, tá aqui, profundo. Tubulão, tá aqui, profundo. Caixão, ó o caixão aqui, ó. Caixão e estaca. Uma característica, tem vários tipos de estaca. Falou em estaca, ela é profunda e indireta, independentemente do tipo de estaca. Aqui, ó. Falou em estaca, é profunda e indireta. O tubulão, pessoal, vai ter uma polêmica que eu vou abordar daqui a pouco. Ele tem uma característica peculiar, mas já já a gente fala sobre isso. Então, a resposta certa nessa daqui, alternativa D. Perfeito? Vamos para a próxima? Essa questão, antes de começar a resolver ela, eu quero dizer que ela foi anulada. A gente falou sobre isso, né? Lá ele fala sobre a definição de fundação rasa e profunda, e especificamente a profunda. Qual é a definição dela em segunda norma? Eu lembro que eu tinha até dado um exemplo, né, de uma sapata, com as dimensões aqui, eu acho que era 100 por 150. Por 150. E para ser uma fundação profunda, era o dobro da menor, deveria ser superior ao dobro da menor dimensão. Ou seja, 2 vezes 100 centímetros. A profundidade dela deveria ser isso. Ou seja, dobro é 2 vezes. Logo você iria nessa questão. Porém, pessoal, na norma, ela está dizendo que não é aqui, ó, não deve ser igual a o dobro. Deve ser superior. Por que então que eu coloquei essa questão, se ela foi anulada? Justamente por causa disso, pessoal. Ó, eu entrei aqui no site da banca, ó, ó, a questão 31 foi anulada. Aqui ela fala um monte, dá aqui os argumentos porque foi anulada, mas basicamente é isso, porque no local, ao invés de estar escrito igual, deveria estar ali trocado por superior. Por que então que eu coloquei uma questão aqui que foi anulada para a gente estudar? Justamente por causa disso, pessoal. Se por um acaso você tivesse errado essa alternativa, a primeira coisa que tem que fazer, ó, levar o caderno de prova para casa e analisar se você errou. Por que errou e se a questão dá para ser anulada. Não vai ser aquele chat de concurso que entra com recurso com todas as questões. Mas tenta ver se não teve uma ambiguidade ou então o próprio erro ali do enunciado da questão. Perfeito? Então essa daqui, se estivesse escrito superior,
conforme abordado na última aula, a gente sabe que é 2 vezes a menor dimensão. Mas como não estava igual, então dá para ser anulado. Vamos para a próxima questão. Essa questão sempre foi fruto de muita polêmica, pessoal. Ela parece muito simples, mas tem aí uma coisinha que acaba pegando muita gente. Bem, o enunciado dela. Não é exemplo de uma fundação direta. A, estaca raiz, B, tubulão, bloco, sapato e radier. Bem, pessoal, se você assistiu a primeira videoaula, as 3 últimas opções já elimina com certeza. Se você ficou em dúvida em relação a isso, volta lá e assiste a primeira aula. Bloco, sapato, radier não são. Por eliminação, como eu acabei de dizer logo um pouquinho atrás, falou em estaca, é fundação profunda e indireta. Por quê? O comportamento da estaca é assim, pessoal. Está aqui a nossa querida estaca. Aqui é o nível do terreno. Aqui, ó, o atrito lateral dela é que vai suportar as cargas vindas lá da estrutura. Ou seja, ela é indireta e profunda porque ela obedece os critérios da NBR 6122. O problema, pessoal, é que o fruto de tanta polêmica é o nosso querido tubulão. Por quê, pessoal? Vamos só relembrar do enunciado. Não é exemplo de fundação direta. Ok. Então, se a gente vir aqui no item 3.1 da NBR, o que ele está falando? Fundação superficial, ou rasa ou direta. O que isso significa? Que fundação superficial é sinônimo de rasa ou direta, segundo a NBR. E se a gente vir aqui no item 3.10, a gente verá que tubulão é um elemento de fundação profunda. Entenderam a polêmica, pessoal? Porque aqui no item, ó, fundação profunda. Então, aqui nesse caso, o tubulão, ele não seria uma fundação direta, que é sinônimo, aqui ó, que é sinônimo de rasa ou direta, ó, que é sinônimo de superficial ou rasa, né, no caso. Ó, superficial ou rasa, segundo a NBR 6122. O tubulão, segundo essa NBR, ela é profunda. Profunda. Então, nesse caso, segundo a NBR, ó, 6122/2010, essa questão seria anulada. Aqui que é o fruto da polêmica, pessoal. Porque, ó, muitos autores classificam o tubulão como fundação direta profunda. Por que ele é direta profunda, pessoal? Porque olha a característica do tubulão. Isso aqui a gente vai ver com mais detalhes lá na aula sobre tubulões. Ele é assim, né? A execução dele a gente verá lá. Tá vendo a base alargada? Para que é essa base alargada? É o mesmo conceito lá da sapata, pessoal. A base alargada é para transmitir diretamente os esforços da estrutura no solo. Ou seja, transmitir diretamente. Viu aqui a transmissão direta? Ou seja, tubulão ele pode ser classificado como profunda e direto. Se aqui no enunciado estiver segundo NBR 6122, aí essa questão deveria ser anulada, com certeza, porque segundo a NBR 6122 teríamos 2 opções. Porém, não está escrito segundo a NBR. Só está bem assim, não é exemplo de fundação direta. Aí você pega outros autores que classificam o tubulão nessas 2 categorias. Ele cria outra categoria, no caso, para classificar o tubulão. Parece uma questão muito simples, mas ela pode confundir muita gente. Na dúvida, pessoal, lembra sempre, estaca é profundo e indireto. É sempre, qualquer tipo de estaca, pessoal. Falou em estaca, é profundo e indireto. Perfeito? Vamos para a próxima? Então, essa questão é mais para ver se vocês se lembram do conceito de repique e nega, abordado na última aula. E o enunciado é o seguinte. O repique e a nega são, respectivamente, a parcela. Aí tem várias opções,
Para responder essa daqui eu vou pegar uma parte do último vídeo, que é essa daqui, ó. Conceito de repique e o da nega. Então o repique, aqui a gente tem que a parcela elástica, pessoal. Vamos voltar lá? Então aqui a gente já tem, ó, parcela plástica, plástica e plástica. Essa não é, então essa não é, essa não é. A definição aqui, A, elástica do deslocamento máximo de uma estaca cravada, e a B são idênticas, ou seja, a definição de repique na alternativa A e B são idênticas. Então o que vai diferenciar é a definição da nega. Vamos pegar aqui no outro slide. Penetração permanente de uma estaca. Vamos voltar aqui. É a medida de penetração permanente de uma estaca cravada. Ok, alternativa A. Aqui na outra é o recálculo diferencial. Não, nada a ver. Então a resposta para essa daqui, ó, alternativa A. É mais para ver se estava fresco na memória de vocês a definição dos dois conceitos. Vamos para a próxima. A parcela elástica do deslocamento máximo de uma seção de uma estaca cravada, decorrente da aplicação de um golpe de martelo de cravação, é denominada... Mesma coisa, pessoal, mas aqui ele fez o inverso, né? Parcela elástica. Então tá aqui, parcela elástica do deslocamento máximo de uma seção de estaca. É repique. Alternativa é. Perfeito. Vamos para a próxima. Bem, aqui ele fala toda uma definição, faz um textinho, mas basicamente a pergunta, o enunciado começa aqui, ó. A lesão que ocorre devido ao rompimento do equilíbrio entre o peso da obra e a resistência do terreno que o sustenta é denominada lesão por... Bem, pessoal, a gente falou lá sobre o recalque, né? Que é basicamente quando a estrutura, entre aspas, né, afunda. Ou de forma mais técnica, é o movimento vertical descendente. E isso ocorre justamente quando não tem mais esse equilíbrio entre resistência do solo e o peso da obra. Portanto, resposta aqui também, recalque. É isso, tem muita... Apesar da primeira aula, novamente, eu repetindo isso, ser curtinha, cai muito, pessoal. Aqueles conceitozinhos ali, cai bastante. Até a próxima, e se você curtiu, dá um joinha aí. Falou!